Oração do profeta Abacuque em forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Torna-a notória. Deus, o Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo, e a terra se enche de seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão. Ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primeiros, os outeiros eternos se abatem perante ele. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que tu estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar, o teu furor? Já que andas montados nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu, Senhor, fendeste a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz as tuas flechas semelhantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação tu marchas pela terra, na tua ira calças aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres todo o fundamento. Tu traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, Senhor, e o meu íntimo se comoveu. A tua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio eu devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos persegue. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os pés da corça, me faz andar saltitantemente. Ao mestre e chefe de canto para instrumentos de corda. Amém? Queridos irmãos, eu quero falar sobre um tema delicado, mas muito importante. Eu quero dizer a vocês que nós precisamos de um avivamento. Nós carecemos urgentemente de um avivamento. Precisamos de um avivamento. Antes de entrar nesse tema importante, me parece que o microfone está um pouco alto, não está? Tá bom aí? Antes que entrar nesse tema importante, de que nós precisamos de um avivamento, eu preciso resumir esse livro do profeta Abacuque, para que nós possamos entender que esse tema, ele está dentro desse texto que eu li. O livro do profeta Abacuque, no capítulo 1,
ele começa a observar a sociedade em volta dele. Ele olha para o povo de Judá, que foi onde ele profetizou. E ele olhava para a nação de Judá e ele só conseguia ver impiedade. Ele só conseguia ver uma sociedade em decadência. Ele dizia: Deus, só prevalece a mentira, a injustiça, a tirania, pecado sobre pecado. No capítulo 1, ele começa a observar a sociedade em volta. E ele começa a ficar preocupado. Quando nós lemos o livro do profeta Abacuque, é essa forma. É um curto livro, tem 3 capítulos. Ele começa a ficar indignado. Só que esse povo de Judá, que pecou muito contra Deus, Deus enviou os caldeus, os babilônios. E esses babilônios, eles destruíram o povo de Judá. E aí a indignação do profeta Abacuque aumentou. Porque se ele olhava para a impiedade do seu povo, Judá, e ficava indignado e admirado, agora o lema dele é outro: Deus, como que o Senhor permite que o ímpio devore alguém que é mais justo do que ele? Então ele começa a questionar Deus no capítulo 2, no capítulo 1. E ele começa a ficar indignado com Deus, o profeta. O capítulo 2, ele começa o capítulo dizendo: por isso que, quando ele começou a questionar Deus, ele ficou preocupado. Então ele disse: eu me pus em guarda, eu passei a vigiar. Eu passei a vigiar e a estar atento. O capítulo 2 começa assim: para ouvir a voz de Deus. E Deus fala com ele no capítulo 2. E a indagação dele, a indignação dele sobre o justo, alguém menos ímpio, ser devorado por alguém muito mais ímpio, recebeu resposta de Deus. Então no capítulo 2, Deus fala para ele. Ele diz que o ímpio não ficaria impune, que mais cedo ou mais tarde Deus, em sua providência infinita, haveria de punir o ímpio. Logo, esse povo que devorava o povo de Judá, que fazia com que mesmo alguns que serviam a Deus também sofressem as consequências do pecado da nação, Deus haveria de trazer justiça. É por isso que no capítulo 2 diz assim: aquele que devora o ímpio, quem? Os babilônios. A alma deles são inchadas. Mas Deus diz para o profeta Abacuque: mas o justo viverá da fé. Esse é o capítulo 2. No capítulo 2, Deus deu a resposta para ele. Deus lhe deu a resposta. E o capítulo 3 não é mais a fala de um profeta indignado, não é mais a fala de alguém sem esperança, que olhava para a nação e que não conseguia ver qualquer perspectiva de mudança, de solução, de salvação. Mas o capítulo 3 é um cântico. É um cântico de uma alma vitoriosa, de uma alma que não é mais uma alma humana e carnal, como no capítulo 1 e no capítulo 2, mas é a alma de um homem renovado, de um profeta que foi revigorado depois que ouviu a resposta de Deus. Por isso que no capítulo 3 eu considero que é um cântico de vitória, é um cântico de uma alma avivada. E não só uma alma avivada, como uma alma que está avivada e que pede a Deus para que Ele mesmo avive a sua obra. Amém? Bem, esse é o resumo do livro. Então, voltando ao nosso tema, precisamos de um avivamento. E uma pergunta importante que nós precisamos fazer é essa: por que nós precisamos de um avivamento?
Por que que eu, você, a igreja, precisa e carece de um avivamento? Então eu considero a primeira questão essa, junto com o profeta Abacuque. Abacuque olhou e viu a sociedade em decadência. Então o meu primeiro ponto é esse: por que que nós precisamos de um avivamento, João? E eu responderia: olha a sociedade em volta. Observe. O profeta Abacuque, ele passou a olhar o povo. Ele passou a olhar em volta. E o que ele viu? A decadência da sociedade. O que ele viu foi assassinato. O que ele viu foi violência. O que ele viu foi mentira. Foi prostituição. Banalização do nome de Deus. Foi isso que ele viu no capítulo 1. E eu convido vocês para olharem em volta. Olhem em volta da nossa cidade. Andem nessas regiões aqui, pelas sextas-feiras e sábados e domingos à noite, e veja a decadência dessa sociedade. Veja como que essa sociedade ela inverte os valores. Vejam vocês, os canais de televisão, a grande mídia. Quando alguém maltrata um animal, a grande mídia fica em cima. Vocês já viram, não é? Essa semana alguém matou um cachorro, vocês viram. Rede Globo, Bandeirantes, Rede Record e essas coisas aí, vocês sabem. Mas eu nunca vi nenhum canal de televisão fazer uma matéria sobre as pessoas nas ruas. E quando faz, raramente isso acontece. Uma sociedade que, conforme diz o livro de Jó, bebe iniquidade como se bebe água. Água. A mesma necessidade que nós temos de beber água para subsistir, na linguagem da Bíblia diz assim: essa sociedade, esses homens natural, vivem cobiçando, coabitando, amando o pecado como você bebe água. Olhe em volta. Nós precisamos de um avivamento, irmãos. Só um avivamento é que pode mudar o curso dessa sociedade. E por isso eu falo, como eu sempre fiz e faço, que não adianta métodos humanos, nem humanos e nem humanistas, para se tratar uma ferida tão grosseira e tão maldita e incurável que é o pecado. Não adianta nós criarmos táticas humanas, métodos humanos. Essa semana eu vi um especialista dando uma entrevista, uma antropóloga e socióloga, e ela dizia assim: o problema dessa juventude na violência no Brasil, no Rio, em São Paulo, em Heliópolis, na Rocinha, é o meio em que vivem. Não é o meio, não. É o coração corrompido do ser humano, que é pecador, que é pecaminoso. Não é o meio. E eu digo que só um avivamento pode mudar o curso dessa sociedade decadente. Conforme os apóstolos diziam: salvai-vos dessa geração perversa, dessa geração que está perdida, que está indo para o abismo, que não tem solução. Olhem em volta. Precisamos de um avivamento. Só um avivamento pode acometer essa cidade e tirar essa desgraça em que vivemos. Como o profeta, ele viu que precisava algo ser feito. Por isso ele diz: aviva a tua obra, Senhor. Aviva. Mas considere, irmãos, em segundo lugar, por que um avivamento é importante? E eu entendo que o avivamento ele vem para restaurar o vigor da igreja. E pensem vocês, o que é um avivamento? Avivamento é tornar a dar vida aquilo que está morto, aquilo que está falido, aquilo que está abatido, aquilo que está parado, estagnado.
Uma passagem muito apropriada para nós entendermos o que é avivamento é Ezequiel capítulo 37. Ezequiel vê um vale de ossos secos e pergunta para o profeta, Deus pergunta para o profeta: podem esses ossos secos voltarem a ter vida? Ele diz: Senhor, tu sabes. Então o Espírito diz: profetiza sobre esses ossos. E o profeta começa a profetizar. Enquanto ele profetizava, os ossos se juntaram, osso com seu osso, criaram tendões, nervos e pele e vestes, e se formou um exército poderoso. Isso é um avivamento. E veja nossas igrejas. Veja nossas igrejas. Onde estão nossas instituições potentes? Onde está a nossa força espiritual? Onde estão os nossos grandes exemplos de fé? Onde estão? Quais igrejas nesse momento estão tendo conversões de almas? Não estou falando desses templos lotados de pessoas querendo dinheiro, esses avarentos, não é isso. Mas onde estão as pessoas que querem Deus, que querem salvação de almas, que querem propagação da palavra, que tem sede de Deus, que tem sede de oração, de amor, que repartem, que vivem, que se alegram, que festejam a Deus? Onde estão? Nós precisamos de um avivamento. Isso é para nos preocuparmos, queridos irmãos. A ferida de vocês é a mesma ferida minha. Quando o avivamento vem, a igreja é fortalecida, a igreja é robustecida. Não é mais a luta pelo braço carnal, é a luta pelo braço do Senhor. Quando o avivamento vem, ele restaura o vigor da igreja. Qual que é a norma de vida da igreja de Cristo? O apóstolo Paulo nos fala, Romanos capítulo 12, versículo 11: sede fervorosos em espírito. Fervorosos. O que é fervor? Vem de fervura mesmo. Vem de um caldeirão fervendo. Observe, por exemplo, um caldeirão, uma caldeira, na sua maior potência. Essa figura que Paulo disse, é assim que a igreja do Senhor deve andar. No temor do Senhor, no seu amor por Deus, na sua fé. Uma fé fervente, fervorosa. E eu pergunto para vocês, nós estamos vendo isso em nós, em nossa igreja? Em outras igrejas? Nós não estamos vendo, não. Nós não vemos. Precisamos de um avivamento, irmãos, para restaurar o vigor da igreja. Nós andamos muito aquém do desejo de Deus para a sua igreja. Alguns estão aqui que têm mais anos de experiência cristã do que eu e podem até me ensinar. E vocês sabem que há 20, 30 anos atrás as pessoas andavam quilômetros a pé para celebrar um culto. Estou errado? Estou certo. Está escrito em livro, está escrito em história. Irmãos mais idosos conseguem nos dizer essas histórias. Volta ou outra eu converso com mais idosos, eu gosto de ouvir eles. E as histórias são muito engraçadas. Tem alguns pastores que pegam 2 filhos, 3 e põem em cima de uma mula e sai para ir para o culto. E anda 10 quilômetros para cultuar a Deus. Hoje nós temos carro, temos internet, temos televisão, as pessoas não querem saber de Deus. Porque Deus era prioridade para eles. O culto para Deus é importante para eles. A vida de oração é importante para eles. O amor pelos perdidos é importante para eles. Mas olhem para nós. Agostinho, no 4º século, disse assim: ele olhou para a igreja naqueles dias e ele observou a igreja cheia de pompa, rica. A igreja estava começando, o catolicismo romano estava começando a dominar. E ele disse: essa igreja tem o ouro e a prata, mas não tem o poder de dizer levanta e anda em nome de Jesus. E nós temos ouro e prata, mas nós não temos poder do alto. Nós não temos. Então só um avivamento pode fazer isso. Amém?
Mas consideremos essa questão. Por que nós não sofremos um avivamento? Por que, João? Por que eu não experimentei um avivamento? Por que eu não vi ainda um despertamento em nenhuma igreja? Por que eu ainda não participei? E eu penso que é da vontade de Deus avivar a sua igreja, dar um avivamento para a sua igreja. Mas pensem vocês, por que nós ainda não experimentamos um avivamento? Então eu considero alguns obstáculos. Por que nós não passamos por um avivamento? Primeiro, porque eu vejo que há um grande preconceito com o sobrenatural. Por que nós não vemos um avivamento? Porque há um preconceito com o sobrenatural. Seguramente, eu entendo que a maioria de vocês, pelo menos esse é o meu caso, e eu sei que pela história dessa igreja é o caso de muitos de vocês. Muitos de nós saíram de alguns lugares onde eles extrapolavam as coisas. Estou errado ou certo? Então havia alguns movimentos ali que diziam ser de Deus, e nós observamos a palavra de Deus e dissemos: não é assim não, isso aí não é de Deus. Estou errado ou certo? Então, quando se fala do sobrenatural, de a igreja do Senhor Jesus viver o sobrenatural, nós já assumimos a dianteira e a defensiva. Então nós já criamos automaticamente um escudo, um campo de força. Só que isso é perigoso. Isso é perigoso porque nós podemos optar por um outro extremo. Então nós passamos a assumir uma vida que eu chamo de rotineira, conformados com a normalidade das coisas, e não fazemos o nosso papel. Então esse é um dificultador, pelo que nós não passamos por um avivamento, porque nós alimentamos um preconceito contra o sobrenatural. Nesses redutos evangélicos aí, onde essas pessoas imitam falsos milagres e essas coisas, nós olhamos e os outros vão lá e provam que é falso milagre, então nós já criamos uma defensiva contra isso. Mas nós não podemos entrar por esse caminho de que Deus não tem uma mão poderosa e de que Ele não pode avivar a sua igreja. Nós não podemos. Nós não podemos entender que o fato de nós não vermos conversões, de nós não vermos palavras poderosas, de pessoas se rendendo a Cristo, nós não podemos nos conformar e dizer que isso é a normalidade da vida cristã e atirar tudo na soberania de Deus como se isso fosse uma justificativa decente. Nós não podemos fazer isso. Eu estou convicto de que quando nós dissermos assim: Senhor, foi da tua vontade, Ele vai dizer: não foi não. Foi da tua vontade, Senhor, que alguém fosse ao inferno sem que eu pregasse o Evangelho? Não foi. Foi da sua vontade, Deus, que eu fizesse 1000 coisas e deixasse 0,5% de uma delas para ti? Não foi. Não foi. Mas um outro fator dificultador, pelo que nós não vemos um avivamento, é o oposto disso. Não é o preconceito com o sobrenatural, mas é o desprezo pelas coisas pequenas. E preste atenção, e esse ponto aqui fala muito conosco. Eu penso que nossa igreja entra nesse ponto aqui. Eu e você nos encaixamos nisso. Por que nós não experimentamos e não vivemos um avivamento? Porque nós desprezamos as coisas pequenas. Nós desprezamos. Veja, por exemplo, uma reunião de oração, que é um dos pontos importantes de uma igreja avivada. Se tem uma pessoa orando, ele fica lá orando, e ninguém vai orar com ele.
Se tem 2, deixa os 2 orando. Eles são os profetas intercessores da igreja. E nós desprezamos. Se tem um culto, tem 2, 3 cultuando, só ficam eles. Se tem uma escola bíblica, se tem uma conferência, se tem um trabalho de seminário, 2 ou 3. Meus irmãos, isso não está certo. Nós desprezamos as pequenas coisas. Agora imagine se a nossa atitude fosse diferente. Imagine que se alguém diz assim: vamos orar lá tal dia, e 10 dizem vamos, e 20 diz vamos, e 30, e a igreja inteira começa a orar. Imagine se todos nós começarmos a nos empenharmos pela obra de Deus. Se um diz, vamos evangelizar esse bairro, vamos fazer um culto na casa da irmã, vamos fazer um culto em tal, vamos fazer uma visita, vamos no hospital, e todo mundo diz, eu quero ir. Mas nós desprezamos as pequenas coisas, e nós abandonamos alguns servos de Deus, e a igreja se torna um reduto de gatos pingados, como dizem por aí. Então nós não vivemos um avivamento porque nós desprezamos as coisas pequenas. Amém? Mas em terceiro lugar, por que nós não sofremos um avivamento? Porque nós estamos satisfeitos sem ele. Estamos satisfeitíssimos. Leonard Ravenhill, ele escreve 2 livros sobre avivamento. No primeiro deles ele faz a pergunta: por que tarda o pleno avivamento? E em todo o livro, de menos de 200 páginas, ele tenta responder as causas pelas quais nós não vivemos um avivamento. Isso quando ele vivia, né? Aí ele escreve um segundo volume dizendo por que ainda tarda o avivamento. E logo na introdução ele responde: porque nós estamos satisfeitos sem ele. Nós estamos felizes. É como eu disse, nós olhamos as coisas e tratamos elas como normais. Está tudo bem. Está tudo. Nós lemos diariamente nas Escrituras, nós vemos como que é a forma de vida da igreja do Senhor, mas isso parece que não entra mais no nosso coração. O Luiz Fernando falou aqui, parece que nós estamos insensíveis, anestesiados na consciência, e não conseguimos mais olhar para aquela igreja do Senhor e dizer: Senhor, nos torna como eles. Eu não estou falando do fator cultural, eu estou falando do fator a fé, a palavra. Então nós ficamos satisfeitos, insensibilizados. Eu li sobre um capelão que estava pregando o último sermão para um condenado à morte dos Estados Unidos da América. Ele estava no corredor da morte e ele lia um sermão monótono e pausadamente sobre o inferno e a salvação em Cristo. E era um padre, né? Tinha que ser. E quando ele terminou o sermão, o condenado olhou para ele e disse: isso aí que o senhor está falando é verdade? O senhor acredita que isso aí é verdade? O padre respondeu. E ele disse: meu nobre padre, eu sei que eu estou perdido, mas se eu soubesse que isso aí é verdade e eu estivesse no lugar do Senhor, eu ia gastar meus bens, eu ia gastar minha vida, minha saúde, para que eu evitasse que alguém fosse para esse lugar aí. Então a figura da nossa igreja é a figura desse padre. Nosso cristianismo está monótono, sem vida, cansado e afadigado. Estamos satisfeitos, está tudo bem. Mas irmãos, pensem nas verdades que nos fazem estremecer a alma.
Pensem, em Mateus capítulo 25, 46, Jesus diz: irão estes para o tormento eterno. Em Apocalipse 20, versículo 15, assim: foram lançados no lago de fogo. Pensem vocês, pensem naqueles familiares que perderam a salvação e nunca ouviu o Evangelho de Jesus. Pensem na nossa omissão, de pessoas que estavam no pecado e que nós passamos a mão na cabeça e dissemos: Deus te abençoe, quando Deus não estava abençoando. Pensem vocês, pensem vocês, se vale a pena nós lutarmos pelos bens dessa vida, quando tem almas que certamente estão sufocando no lago de fogo. E a culpa não é de Deus, a culpa é delas, mas também é culpa nossa. Nós estamos satisfeitos com o decurso da igreja, mas não nos satisfazemos com isso, irmãos. Não aceitem. Amém? Agora, irmãos, imaginemos que todos esses obstáculos sejam removidos. Eu não vou ser aqui o profeta do cataclismo. Eu não vou ser aqui um profeta fatalista. Eu estou muito longe disso, eu estou meio disso, eu tenho medo disso, eu combato isso. Mas vamos semear um pouco de esperança aqui. Imaginemos que nós passemos a tomar o caminho da igreja, que nós passemos a viver em conformidade com aquilo que Deus quer, e que Deus decida nos dar um avivamento. O que é que acontece no avivamento? O que acontece no avivamento? O que nós podemos ver que acontece no avivamento? Eu entendo que, primeiro, se uma igreja vive em avivamento, se uma pessoa está avivada, se uma nação que seja está avivada, o avivamento traz temor de Deus no coração. Temor. Vocês viram que o profeta disse: ouvi tua palavra e temi. Temor. Quando Deus derrama um avivamento sobre uma pessoa, sobre um grupo, ou sobre uma nação, uma cidade, o temor é amargo. O temor. As pessoas, elas não tratam mais a Deus e as coisas referentes a Ele como comuns, como banais. Não. Vocês olham em volta essa sociedade aí, como o profeta Abacuque. Vocês veem como que a moda agora é brincar com o nome de Deus. Vocês sabem uma moda que está entrando dentro do seio das igrejas, que é uma coisa chamada humor gospel. Vocês já viram isso? Vocês estão vendo isso na internet? De igrejas que tiram esse púlpito daqui e 2 ou 3 comediantes gospel começam a fazer piada em nome de Deus, em nome da fé, em nome das instituições, etc. Mas num contexto de avivamento, como no caso do profeta Abacuque, que foi avivado, Deus traz temor no coração. Temor, Senhor. Abacuque era um que dizia: Deus e a sua justiça. Deus, o justo mata, o ímpio é morto o ímpio mata o justo e o Senhor não faz nada. Como pode, Senhor? Mas no capítulo 3 é o contrário. Ele diz: depois que eu te ouvi, Senhor, eu temi. A Bíblia trata aqueles que servem a Deus como tementes a Deus. Jó, Deus diz assim: viste o meu servo Jó, como é reto, justo, temente a Deus e se desvia do mal. Temente a Deus. Atos capítulo 10 diz: Cornélio, um homem temente a Deus.
Atos capítulo 9 diz: Ananias, que batizou Paulo, era um homem judeu temente a Deus. Temor. Temor não é apenas medo, mas é convicção de que você está diante daquele que merece toda a sua reverência. Temor. Quando Deus manda um avivamento ao nosso coração, queridos irmãos, nós passamos a temer a Deus, a temer as coisas de Deus, a tratar a oração com reverência, a palavra com reverência, as coisas de Deus, seus deveres sagrados com temor, com reverência. Nós não temos sequer a ousadia de brincar com o nome de Deus, de fazer piada com as coisas de Deus, porque Deus dá temor. Mas em segundo lugar, o que acontece se um avivamento vier sobre a igreja? A propagação do Evangelho. E vejam vocês que o profeta diz: aviva a tua obra e a notifica. Dá notícia. Boas novas é a notícia. A notifica, Senhor. Abacuque, depois que foi tocado por Deus, que foi avivado na alma, ele diz: aviva a tua obra, Senhor, e a torna notória. Dá notícia, Senhor. Propaga a tua obra no meio dessa geração decadente. Faz teu nome ser propagado entre esse povo, Senhor. Evangelismo não produz avivamento, mas avivamento produz evangelismo. Evangelismo não aviva corações, mas corações avivados evangelizam. Talvez você assumiu uma postura, ou eu, de que evangelismo, de que propagação do evangelho é para quem tem dom. A Bíblia não fala disso. A Bíblia não fala que o dom exime a responsabilidade daqueles que não têm. Quando a Bíblia fala do evangelismo, fala que todos nós temos esse dever. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ide fazer discípulos em toda a nação, em todas as nações. O ide não se resume para quem tem dom. Todo mundo tem dom. Para você pregar a palavra, basta você falar. Para mim e para você pregarmos. E o profeta, depois que foi avivado, ele disse: notifica a tua obra. Notifica, Senhor. Dá vontade. Ele estava tão avivado na alma que ele disse: eu não quero guardar isso só para mim. Não é justo. Aviva a sua obra. Torna-a notória. Dá notícia dela, Senhor. Talvez, irmãos, preste atenção. Talvez a nossa covardia, a nossa exclusão da prática da evangelização, talvez seja porque falta muito avivamento no nosso coração. Falta. Eu estou certo e seguro de que se Deus avivar corações aqui, nós podemos fazer diferente nessa sociedade. Pode ter certeza. Tem pessoas aí dizendo assim: está cheio do Espírito Santo. Não tem não. Duvido. Todo cristão tem um Espírito Santo, eu creio nisso. Mas estar cheio do Espírito Santo é outra coisa. Tem não. Uma mulher ou um homem cheio do Espírito Santo de Deus faz muita e muita diferença. Muita diferença. Então, quando Deus traz um avivamento sobre o seu povo, a propagação dele, de sua obra. Mas consideremos também, em terceiro lugar, que no avivamento Deus manifesta a sua glória. Se os irmãos repararem nesse cântico de Abacuque, o cântico na verdade é uma revelação do que ele viu depois que recebeu a resposta de Deus no capítulo 2. Porque a grande indignação dele é assim: os babilônios matam teu povo, um povo mais justo do que eles, embora esse povo é ímpio também, mas lá os justos sofrem também.
E Deus respondeu. E o capítulo 3 é a figura de alguém que vem avassaladoramente montado em cavalos de guerra, com seu exército poderoso, perante quem a terra treme, os mares se fendem, ele caminha, cavalga sobre as montanhas e nuvens. É Deus. É Deus. O capítulo inteiro descreve a glória de Deus. De Deus. E eu afirmo para vocês, pelo que eu leio, pelo que me informam as pessoas que já partiram em suas biografias, e tantos irmãos de hoje que já viveram ou tentaram experimentar um avivamento, ou o começo dele, de que a glória de Deus é manifesta. No avivamento a figura dos homens não aparece, só aparece a figura de Deus, a pessoa de Deus e do seu Cristo, a grande obra do seu Espírito Santo. Amém. O capítulo inteiro é o profeta dizendo de que forma Deus vem, glorioso, punindo o ímpio, fazendo justiça, que era o que ele queria. Mas também no avivamento, em quarto lugar, Deus, é Deus que faz isso. Deus imprime uma profunda convicção de pecado sobre as pessoas. Eu tive que resumir o livro de Abacuque para falar para vocês esse tópico aqui. Deus imprime uma profunda convicção de pecado no coração das pessoas. Vocês viram que Abacuque, ele começa indignado com Deus, com o método de Deus punir o povo. Mas nesse capítulo, depois que ele entende Deus, depois que a sua alma é revigorada, avivada, ele começa a entender o que ele fazia e a concepção que ele tinha, o que na verdade era pecado dele, era fruto de seu pecado. Então ele diz: ouvindo eu, meu ventre se comoveu, perante a sua voz, meus lábios tremeram, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Capítulo 3, versículo 16. Por que foi que ele ficou assim? Porque ele passou a questionar Deus, porque ele passou a questionar a justiça de Deus, porque ele ficou indignado. Mas Deus falou com ele, se revelou para ele. Então ele teve profunda convicção do seu pecado. Então ele tremeu. Isso é muito parecido com o que Davi diz no Salmo 51. E ele diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e vivifica os ossos que tu quebraste. Não que o profeta estivesse quebrado as pernas, não é isso, mas que ele estava tão triste, tão abatido, tão tocado, tão quebrantado, o coração contrito e quebrantado, que ele disse: Deus, é como se o Senhor tivesse quebrado minhas pernas. Profunda convicção de pecado. É a figura de alguém que está com as entranhas quebradas. Por dentro, seus sentimentos estão totalmente feridos. Profunda convicção de pecado, irmãos. Se Deus nos der um avivamento, se Deus avivar essa igreja, se Deus avivar essa cidade, avivar algum lugar, um coração, Deus traz profunda convicção de pecado nessa pessoa. Deus põe o ser humano no seu lugar, mostra quem ele é e quem de fato é o ser humano, perdido, miserável e pecador, carente da graça de Deus para ser salvo. É assim que Abacuque se vê, e é isso que Deus faz nos avivamentos. Eu posso citar, por exemplo, no século XVIII, na Nova Inglaterra, quando Jonathan Edwards pregava,
As pessoas, elas eram tocadas de convicção de pecado, eram tomadas de profunda convicção e se arrependiam. Eles viam quem é Deus e viam quem eles eram. E um fato curioso, por exemplo, compare essa geração do século XVIII na Nova Inglaterra, que sofreu um poderoso avivamento por mais de 6 anos, quase uma década, Deus operando poderosamente naquele povo. Pense numa das profissões mais cobiçadas de hoje, pense numa carreira das mais desejadas hoje no nosso país. Qual delas? Direito. Qualquer jovem sonha em ser advogado, não é verdade? No século XVIII, na Nova Inglaterra, Estados Unidos hoje, ninguém queria ser advogado, ninguém queria ser juiz. Por quê, Rodolfo? Porque não tinha crime para tratar. Porque as pessoas, elas eram tomadas de convicção de pecado. Admirem-se vocês. Os ladrões na rua, eles roubavam, eles furtavam, eles eram tomados de convicção de pecado, irmã, e eles iam devolver. Já viu isso? A senhora já viu isso lá? O ladrão roubou a televisão da vizinha, ele veio chorando trazer. Já pensou? Os assaltantes de carro forte, que constantemente estouram, eles iam devolver o dinheiro, porque o Espírito Santo de Deus vinha de uma forma avassaladora, eles não suportavam, eles eram feridos, quebrados na consciência. Oh Deus, eu não suporto mais, eu vou restituir o que eu fiz. Eles eram tomados de convicção de pecado, porque o Espírito de Deus vinha de forma irresistível, e eles não suportavam. Nós não conseguimos explicar isso com olhos humanos. Isso é o poder de Deus, isso é o sobrenatural de Deus. Oh Deus, torna a fazer isso de novo, Senhor. Em 1904 a 1906, no país de Gales, há também um avivamento nacional avassalador. Irmãos, no país de Gales, o avivamento foi tão profundo, que a nação inteira parou. Você não consegue explicar isso em termos humanos. Eu me nego a dizer que isso foi obra humana, eu me recuso. Foi obra do Espírito de Deus. Teve um avivamento tão poderoso naquela nação, e as testemunhas oculares que vivem hoje ainda, a maioria dos descendentes que participaram e tem raiz naquele avivamento, eles nos contam. É uma coisa profunda e inexplicável aos olhos humanos. Você não consegue entender, irmão. Cristãos, filhos de cristãos desviados, eles iam para as boates, para os bailes da vida, e o avivamento estava tão poderoso que aqueles cristãos ímpios lá na boate, sem Jesus, eles eram tomados de convicção de pecado. Eles eram feridos lá na boate, Rodolfo. E sabe o que acontecia? Eles começavam a orar no baile. Já viu isso? Começavam a orar 2, 3, 4, 5 e todo mundo, e os bares fechavam e as pessoas iam ouvir a pregação da palavra no bar. Isso não tem explicação, exceto pelos olhos da fé, exceto aos olhos da eternidade. Vocês imaginem, o rancho Quarto de Milha foi tomado de convicção de pecado, e Jesus Cristo foi exaltado ali. As cadeias, é incrível. E alguém vem, testemunha e diz: aqui tem uma delegacia, e aqui do lado eu tenho um policial cristão que está pregando, e aqui eu tenho 300 pessoas na porta da delegacia de joelhos e orando. E lá dentro o delegado e todo mundo lá está tomado de convicção, está todo mundo chorando lá dentro. Os bandidos lá não estão se assassinando lá dentro, eles estão chorando, orando, clamando. O que eles clamavam? Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Isso é avivamento, irmãos. Isso é avivamento. A gente não consegue entender.
as pessoas iam tomar bebida alcoólica e eles não conseguiam. Eles estavam nas boates, nos bailes, eles começavam a tremer, sem ninguém. Alguém ia abrir o culto, a igreja de manhã, para que os irmãos, muitas igrejas fazem isso hoje, alguém vai orar na igreja, a igreja fica aberta sempre, não é o nosso caso, né? Mas as pessoas, elas começavam a orar, e sem ninguém espalhar notícias, sem fazer campanha, sem colocar no Facebook, sem passar um carro fazendo propaganda do culto, as pessoas começavam a encher a igreja, sem ninguém convidar. Isso era o poder de Deus. Eu e você precisamos de um avivamento. Precisamos muito de um avivamento. Mas o meu último ponto, e eu já vou encerrar. No avivamento, Deus traz profunda alegria e esperança ao seu povo. Por isso que Abacuque agora é um homem cheio de fé e de esperança. Ele viu a nação desolada, castigada, morta. Mas ele não diz: Senhor, agora acabou, tira a minha vida, basta. Ele não diz isso. Ele não se entrega, como fez Elias quando fugia de Jezabel: Senhor, tira a minha vida, que eu não sou melhor do que meus pais. Não. Ele viu a terra desolada, ele viu o povo inundado de pecado, mas ele, que estava com o coração avivado, ele disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, não haja ovelhas no aprisco e falte gado no curral, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Porque quando Deus aviva uma alma, a nossa esperança é maior, irmãos. Nós temos mais fé, nós pensamos mais na eternidade e deixamos de ser tão terrenos, que é o que somos. Isso Deus faz quando Ele aviva o coração de alguém. Vamos ficar de pé? Os irmãos que vão cantar, eu quero orar com você. Eu quero que falemos mais sobre avivamento, pensemos mais em avivamento. Ore para que Deus possa avivar primeiro você, seu coração. Faça isso, faça essa uma das metas da sua oração. Deus, aviva minha alma. Como diz o antigo hino: não sou eu, Senhor, não é meu irmão, sou eu. Peça: Deus, aviva a minha vida, aviva a minha fé, aviva a minha alma, Senhor. E eu estou seguro de que se você for avivado no seu coração, você vai avivar a sua família, você vai avivar a sua igreja. E se a igreja do Senhor for avivada, nada pode pará-la. Amém?